paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Quem está aqui? Amém. Muito povo maravilhoso aí, adorando a Deus. Você que está em casa, também quero te cumprimentar na gloriosa paz do Senhor. Os amigos, amigas que estão aí nos ouvindo, participando do culto. É uma bênção sempre nós estarmos na presença de Deus, louvando e adorando a Ele em espírito e verdade. Vamos continuar adorando a Deus e temos aí tomado 2 sextas-feiras que se passaram, a quarta-feira passada, sexta não, quarta-feira passada, dia 4, e na outra foi dia 27 ou 28, que nós falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, e agora no dia 4, falamos aqui sobre a ação do Espírito Santo, como ele age em relação a Jesus, e adoramos a Ele, bendizemos o seu nome, e hoje nós vamos falar com o tema, como age o Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. Como age o Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. Por que eu coloquei esse título, adicionei esse cristão verdadeiro? Porque tem muitos cristãos que não são verdadeiros, né? Porque tudo que tem o verdadeiro sempre tem o falso. Ninguém faz uma nota de R$3 falsa, porque não existe a original de R$3. Mais de 50, de 100, tem muitas falsas. Então, existe o cristão falso também, mas aqui eu quero falar como age o Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. Quero tomar como base um texto que está inserido na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, misericórdia de Deus, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Então, nós não fizemos nenhum ato de justiça, não praticamos nenhum ato de justiça para merecermos essa lavagem maravilhosa da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que eu falei que a ação do Espírito Santo, como age o Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. Porque na quarta-feira que vem estaremos falando sobre como age o Espírito Santo em relação ao mundo, pessoas que não ainda se decidiram, não receberam o Espírito Santo no seu coração. Porque o mundo, nós vamos destacar aqui, pelo menos 3 tipos de mundo: o mundo que é o mundo cosmos, né? Onde tem a natureza, coisa linda, maravilhosa. O mundo também, pessoas, que é o que nós vamos abordar, o sistema mundano. E agora hoje é a respeito do cristão verdadeiro. São 2 extremos que podem ser observados com a ação do Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. O teológico doutrinário, isso aí precisa existir. O teológico doutrinário, porque tem muitas pessoas que talvez não tenham a noção básica do que seja a ação do Espírito Santo, não entende a doutrina do Espírito Santo. Então, esses 2 prismas precisam ser observados. O teológico doutrinário, que diz tudo acerca do Espírito Santo. Você pega algum livro que fala tudo acerca do Espírito Santo. Pega alguma pessoa que fala tudo acerca do Espírito Santo. Então, isso é a doutrina, é o teológico doutrinário. Falar do Espírito Santo, conhecer toda a teoria, né, do Espírito Santo. Agora, o experiencial, que é a segunda linha que nós vamos abordar, que dá ênfase à relação íntima e prática com o Espírito Santo. Então, à luz da Bíblia, os 2 aspectos, teológico doutrinário e o experiencial, são válidos e necessários. Nós precisamos ter conhecimento teológico doutrinário a respeito do Espírito Santo, mas também precisamos muito mais
ter essa relação experiencial, termos experiência com o Espírito Santo de Deus, conhecimento, precisamos produzir mudanças, ter mudança em nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Vamos enumerar aqui 5 ações do Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro. A primeira delas, o Espírito Santo é quem nos regenera e nos renova. Nós lemos aí a epístola de Tito, no capítulo 3, versículo 5, nós fizemos a leitura inicial, é a base do nosso pensamento, não por causa de atos de justiça por nós praticados, porque tem pessoa que acha que ela tem o Espírito Santo porque ela praticou muitas obras de justiça. Nossas obras de justiça não representam nada para Deus, não representam nada, mas Tito continua falando, um pastor muito jovem, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia de Deus, Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador. Vocês já pararam para pensar o que é o lavar regenerador e renovador? Isso é muito importante. As donas de casa hoje têm as lavadoras muito especiais, não é? Umas lavadoras elétricas, já foi o tempo do tanque, não é isso, pastor Oscar? Onde lavava a roupa ali, esfregava a roupa, não é? E batia a roupa ali no tanque. E aqui em São Paulo, que é um tempo muito frio, as pessoas colocavam para quarar. Quando já ouviram falar essa palavra, quarar a roupa, vamos quarar a roupa, né? Então colocava para quarar, e então hoje não existe mais isso. Fala para as garotadas de hoje, nem sabe o que é isso. É uma linguagem que está fora do vocabulário deles, mas a Bíblia nos fala que o Espírito Santo, que nós estamos falando, que age no crente, no cristão verdadeiro, ele faz uma lavagem regeneradora, quer dizer, regenera. A roupa está velha, ela vai ser regenerada. É uma lavagem muito especial, regeneradora e renovadora. Ela se torna nova. Então nós, como cristãos verdadeiros, todos nós passamos por essa lavagem regeneradora e renovadora. Não só regenera, mas ele renova. São 2 palavras distintas do Espírito Santo. No capítulo 3 de João, versículo 5, vamos ler aí o que diz a respeito disso para uma pessoa. Jesus falando com Nicodemos. Jesus respondeu: digo a verdade, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, a moral social, que é muito boa para todo ser humano, para todas as pessoas, ela faz surgir um moralista, né? A política é muito boa, mas faz surgir um político. Quando você olha para o campo também da religião, a religião, ela faz surgir um religioso, mas nenhuma dessas formas, até para ter uma família boa, o amor familiar, faz surgir um pai amoroso e uma mãe amorosa, mas nenhuma mulher, nenhum homem, eles se tornam novos, são regenerados, são renovados, não se faz novo de outra forma, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Somente o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que faz pessoas novas completamente. Então eu parabenizo a você que está me vendo aí em casa, participando do culto, você que está aqui na igreja hoje, participando conosco, você é novinho em folha, ainda que estivesse totalmente deteriorado, quando o Espírito Santo entrou na sua vida, você recebeu uma regeneração, uma renovação completa. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Glória a Deus. A segunda ação do Espírito Santo em relação ao cristão verdadeiro não é somente essa ação que eu falei, que é da regeneração e da renovação. É a ação
da garantia de salvação. Existem muitas polêmicas sobre a garantia da salvação e falam que Deus já praticamente nomeou quem será salvo e quem será condenado. Quem é salvo, quem é condenado. É uma doutrina totalmente avessa, né? Contrária à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos fala que o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. Né, Leandro? Você tem garantia de salvação, você pode dizer hoje que é salvo, porque você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Ele não somente te regenerou, te renovou, mas você tem a garantia, eu tenho a garantia da salvação, porque o Espírito Santo está na minha vida. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, vamos ler aí. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, o que o Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você pode dizer amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa garantia do Espírito Santo, então é crer. Quando vocês ouviram e creram, não basta ouvir a palavra, nós precisamos crer na palavra. Então, crer é confiar e se entregar totalmente ao Espírito Santo, assim como você crê e confia em outras coisas. Por exemplo, eu vim para cá e vim de carro, logicamente aqui nós, em São Paulo, todo mundo precisa se mobilizar com um carro, então quem não vem de um carro que é próprio seu, ou é alugado, ou é Uber que usa muito, né? Ou é também uma condução coletiva, né? O coletivo. Mas eu entrei num carro e eu confiei na minha motorista, né? Que vinha me trazendo. E eu criei e confiei que ela ia sair de casa, porque eu ensinei ela a dirigir direitinho e ela me ia trazer direitinho até aqui a igreja. Então, é uma benção quando você confia e crê. Você confia e crê. Você saiu de cá e você crê também que o seu automóvel, o automóvel que você veio, ele vai te trazer até aqui. Você não sabe o mecanismo do motor, como é que funciona, como que funciona ali o sistema de refrigeração, aceleração e tal, embreagem, mas você sabe que costumeiramente você anda naquele veículo e ele te conduz até onde você vai. Você anda numa aeronave, você tem confiança de que você vai entrar naquela aeronave e vai chegar até o destino que você quer. O destino está marcado na sua passagem, porque você crê e confia. Então aqui, quando Paulo estava falando para os Efésios, os crentes lá de Éfeso, eles estavam um pouco distantes, desconfiados, porque eles ouviram o Evangelho, foram salvos por Evangelho, mas Paulo queria reafirmar para eles: vocês ouviram o Evangelho da salvação, e vocês foram salvos, mas vocês precisam crer nesse Evangelho, confiar, e vocês estarão recebendo com glória, com louvor, a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus nos deu isso, a garantia da salvação pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, vamos ler lá também, 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês, Paulo falando para os crentes, nós e vocês, permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou com a sua propriedade, como sua propriedade, e pôs o seu Espírito, o Espírito Santo, em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, quando nós entendemos isso, o Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa salvação. Quando temos o Espírito Santo,
temos a salvação. Se perdemos o Espírito Santo, perdemos a salvação. É muito simples. Jesus, Ele trouxe para nós, Ele enviou para nós o Espírito Santo, para morar em nosso coração, para habitar em nós. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a salvação. Mas se nós perdemos o Espírito Santo, perdemos a salvação. É como um selo de garantia. A garantia tem um selo. Já viram algumas observações de algumas embalagens? Olha, se o lacre estiver violado, ele não vale, pode estar estragado o que está lá dentro. Então você não receba na sua casa nada que esteja com lacre, com o selo violado. Não é isso, pastor Oscar? Você está acostumado com embalagem, sabe disso, tem que estar intacto. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o selo do Espírito Santo na vida do verdadeiro cristão tem que estar intacto. Quando você quebra a sua intimidade com o Espírito Santo, você quebrou toda aquela intimidade, então consequentemente você perdeu a salvação. Por isso que muitas pessoas estão hoje, ficam afastados por muito tempo e andam por aí rolando para lá e para cá, e muitas vezes eles param e sabem, olha, do momento em que eu quebrei a minha real intimidade com o Espírito Santo, aquele selo que eu tinha na minha vida, então eu estou afastado. Eu já vi pessoas reclamando, falando, olha, eu estou afastado de Deus, eu preciso voltar urgentemente, porque eu tenho medo de Jesus voltar, e na volta de Jesus não vou subir no arrebatamento, porque eu quebrei esse pacto com o Espírito Santo. Então Deus, Ele através de Jesus, o seu Filho, enviou para nós o Espírito Santo como selo, como garantia. Você tem o selo de garantia do Espírito Santo, glorifique a Ele 24 horas por dia, porque o Espírito Santo é o selo da nossa garantia de salvação. Selo do Espírito Santo não é batismo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo é esse selo que todos recebem, independentemente. Quando você entregou o coração a Jesus, recebeu a salvação, a pregação que Paulo estava dizendo aqui, pregação do Evangelho, então você recebeu o Espírito Santo, já está selado, está marcado. É como quando se fala em agropecuária, né? E principalmente quem mexe com gado, né? E os gados têm uma marca, eles marcam, né? Marcavam muito com um ferro vermelho, né? Aquele ferro incandescente, marcava com as letras aquele gado, por onde passava aquele gado, todo mundo sabia, aquele gado ali tem PSR, é do Paulo Silas Reis, né? Então tem as letras ou tem algum sinal, e hoje nós sabemos que isso aí é importante, essa correlação que nós temos com o Espírito Santo. Quem tem a marca do Espírito Santo, por onde você passar, você vai passar carregando essa marca, esse selo que é a garantia da sua salvação e da minha salvação. Do momento em que eu deixo de lado essa marca e não acredito mais nessa marca, eu deleto essa marca da minha vida, então eu perco o direito da salvação. Nós vamos adiantar um pouquinho aqui, João capítulo 14, versículo 17. Dentro desse mesmo tópico, o Espírito Santo é a nossa garantia de salvação. 14, 17 de João. O Espírito da verdade, o mundo, não é o mundo cósmico, é o mundo pessoas, o mundo sistema, esse sistema totalmente pecaminoso. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês, estava dizendo para os seus discípulos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então a garantia da nossa salvação é o Espírito Santo na minha vida. A relação íntima do Espírito Santo conosco é a garantia da nossa salvação. Muitas pessoas falam, por que você fala que tem salvação?
por que você fala que tem a garantia da salvação? Você pode explicar para ele dessa forma: olha, eu falo porque eu tenho o selo amargo do Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, Ele enviou o seu Espírito Santo, Ele mora, Ele habita no meu coração. Essa habitação do Espírito Santo nos garante salvação, e a salvação é de 3 maneiras importantes. Hoje, aqui em Alphaville, onde você está, ou na sua casa, onde você está, em outro estado, em outro país, hoje nós estamos salvos da condenação do pecado. Condenação do pecado. Você não é condenado quando você está salvo por ter o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. É uma salvação que nos dá o direito a de não sermos condenados pelo pecado. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continuando essa leitura, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, o pecado, ele não tem domínio sobre nós, ele não nos condena mais. Quando você está sem o Espírito Santo, você está debaixo da condenação do pecado. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos libertos. Então nós temos a salvação hoje da condenação do pecado. Não somos condenados, porque o Espírito Santo não deixa que nós sejamos condenados. Outra coisa importante, Romanos 6 e 14, aliás, agora, Romanos 6 e 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o pecado não os dominará. Primeiro, o pecado não nos condena e o pecado não nos domina. O pecado não tem poder sobre quem tem o Espírito Santo. Isso tudo é ação do Espírito Santo no crente. O poder do pecado não exerce nenhuma atividade em nós como cristãos verdadeiros, e não temos condenação. Condenação não é para cristão verdadeiro, condenação é para aquele que vive na prática do pecado. Agora, futuramente, nós temos uma grande esperança. É o grande erro que muitas pessoas ensinam, essa doutrina da garantia da salvação, que falam que uns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição. Aí é muita maldade, é muita malícia do Deus que nós servimos, ele fazer com que a pessoa já nasça com a marca da perdição. Não, nós enquanto estivermos nesse corpo que é mortal, esse corpo que é vulnerável ao pecado, nós estaremos sujeitos ao pecado, enquanto estivermos com esse corpo. Agora depois, no arrebatamento da igreja, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Em terceiro lugar, porque futuramente, quando formos arrebatados aos céus, estaremos salvos da presença do pecado. Hoje nós somos salvos da condenação do pecado e do poder do pecado. Futuramente, quando nós formos arrebatados, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não terá influência sobre nós, não teremos nenhuma tentação maligna, porque estaremos nos céus com Jesus. A Bíblia nos ensina, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, Filipenses 3, 20 e 21, olha o que diz aí: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar
todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Glorificado seja o nome do Senhor. Então esse corpo que é humilhado, esse corpo que tem tendência ao pecado, porque nós sabemos que hoje o nosso corpo mortal, esse corpo que eu tenho, que você tem, ele não impede a presença do pecado. Ele não impede a presença do pecado. Por isso que muitas pessoas vacilam, caem e pecam, mas vivem ali no pecado constantemente. Se você vacila e peca, mas se arrepende e volta para Jesus, nós temos um Deus misericordioso que hoje está com sua mão estendida para salvar aquele que se arrepende e crê no Evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas aquele que não se arrepende, ele está totalmente dominado por esse corpo que é terrivelmente tendente ao pecado. Mas quando formos arrebatados, o arrebatamento da igreja, doutrina que nós cremos, muitos já não creem mais no arrebatamento da igreja, eu creio, a nossa igreja crê no arrebatamento da igreja, esperamos ansiosamente para que Jesus volte. Os tempos que vivemos são tempos de guerra, de rumores de guerra, de muita luta, muita tristeza, mas um dia nós sabemos que isso vai acabar, quando seremos transformados, e estaremos sempre com o Senhor. Já pensou você ter um corpo glorioso igual ao de Jesus? Eu espero isso aí com ansiosidade no meu coração. Você precisa esperar isso ansiosamente. Nós teremos um corpo semelhante ao dele, o corpo glorioso. 1 João capítulo 3, versículo 2, o que diz? 1 João 3 e 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou. Olha bem, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus está aqui, amém? Quem é filho de Deus está aqui, pode dizer amém? Maravilha, temos bastante filhos de Deus aqui. Então ele fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Meu irmão, tem coisa muito melhor para nós. Que maravilha, eu me alegro quando leio esse texto, porque fala que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, na realidade, aqui nesse texto, somente no céu estaremos completamente salvos, porque Jesus Cristo estará recebendo das mãos do Espírito Santo, que é a nossa garantia da salvação. Jesus Cristo, ele voltará. É uma doutrina que nós precisamos depois passar também, doutrina do arrebatamento da igreja, porque ele virá até as nuvens dos céus, e de lá ele receberá a mim e a você, porque os que morreram antes, se nós morrermos antes, nós poderemos viver pelo menos 150 anos, né? Mas se morrermos antes, então os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas é um momento muito rápido, e depois nós seremos transformados e iremos encontrar com Cristo lá nos ares. E sabe quem vai nos levar até lá? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação. Por isso que eu reafirmo aqui para vocês, o Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, é a garantia da nossa salvação. Então um dia ele vai me levar, vai levar você e vai entregar nas mãos de Jesus, e com ele viveremos eternamente, para sempre, 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 milhões e milhões de anos com Cristo Jesus. Isso é a garantia da nossa salvação. Terceiro lugar, a ação do Espírito Santo em relação ao crente verdadeiro, ao verdadeiro cristão. O Espírito Santo é a nossa garantia de comunhão com Deus. Não somente o Espírito Santo, ele é a garantia da salvação, mas ele é a garantia da nossa comunhão com Deus. 1 João 3, 24, vamos ler.
os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Como sabemos disso? Pelo Espírito que ele nos deu. Então nós permanecemos em comunhão com Deus através do Espírito Santo. 1 João 4, 13 e 14. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos salvação garantida e temos direito de comunhão com o Espírito Santo, sempre, 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 porque o Espírito Santo, ele nos coloca em comunhão. Você já viu alguém fazer aquele papel de reatar amizades de pessoas, né? Por exemplo, o José está brigado com o João, aí chega o Manuel, estou citando nomes aleatórios, ele vai ser aquele que vai fazer a intermediação para haver paz entre aqueles dois que estão brigados. Então os dois estão brigados, cara feio um com o outro, não falam um com o outro. Não, eu vou dar um jeito, vamos conversar. Vai lá, conversa com o João, conversa com o José e fala: olha, vocês precisam viver em comunhão, vocês terem união. Então ele vai, faz a união, daqui a pouco se abraçam e estão alegres e contentes e continuam vivendo a vida em comunhão. O Espírito Santo faz isso. Quando nós estamos nos afastando um pouco da comunhão com Deus, nós não podemos fazer isso, mas pode acontecer que nós nos afastamos um pouco da comunhão com Deus. Você não sente mais aquele desejo de ler a Bíblia, porque o Espírito Santo é o real intérprete da Bíblia Sagrada. Você não sente mais desejo de orar, você não sente mais desejo de falar para alguém de Jesus. Então você fala: Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo me leve a ter comunhão contigo, como eu tinha antes. O Espírito Santo faz isso, ele te pega e te leva à comunhão com Deus. Você volta a ter uma vida ativa novamente na presença de Deus. É uma ação do Espírito Santo em relação ao cristão. Quarta ação do Espírito Santo: o Espírito Santo é a nossa consolação. Veja quanta coisa que ele faz com o crente. Ele não somente nos garante salvação, nos garante comunhão, ele nos coloca-nos em contato com Deus, ele volta a essa união novamente, e também ele consola o nosso coração. Então o Espírito Santo consola o coração do cristão verdadeiro. João 14,16, vamos ver o que diz aí, João 14,16. Jesus falando: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro ou consolador. Essa palavra é sinônimo, conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre. Conselheiro e consolador são palavras sinônimas, porque a raiz dessa palavra é do grego parakletos. Parakletos, essa palavra parakletos é uma palavra que nós sabemos que vai nos ajudar a estar do lado do outro. Paracleto é aquele que está sempre ao lado do outro para ajudar. Aquela pessoa que sempre ajuda a outra, ele funciona como um paracleto, está perto do outro para ajudar. O Espírito Santo, como consolador e conselheiro, é isso, está sempre ao lado de nós, de cada um de nós, para nos ajudar. O Espírito Santo nunca vai nos prejudicar, sempre vai nos ajudar, está ao nosso lado para nos ajudar. E esse termo outro, quando aqui está escrito que Jesus falou: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador. Esse outro também tem uma raiz do grego que não é héteros. Héteros é diferente, é você ver, tem o homem e tem a mulher, são diferentes, né? Héteros, por isso que fala heterossexual, heterogêneo, misturas diferentes. Mas esse outro aqui,
outra palavra, outra raiz do grego, que significa outro da mesma espécie. Outra da mesma espécie, é alon, do grego, outro da mesma espécie, o Espírito Santo. Jesus falou: olha, eu pedirei ao Pai, a Deus, Ele lhes dará outro consolador, outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quando o Espírito Santo foi enviado para nós, e nós recebemos o Espírito Santo porque Jesus mandou, nós sabemos que esse Espírito Santo, ele é da mesma espécie de Jesus, da mesma espécie de Deus Pai, Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, é da mesma espécie. Aqui está dizendo isso, é o Consolador. Deus nos consola, Jesus nos consola, o Espírito Santo nos consola. Quando vocês cantaram aquela canção aqui, está chorando por quê? Está chorando por quê? Né? Então, há razões para choro, há muitas razões para chorar, mas aí o Espírito Santo me fala: por que você está chorando? Eu estou aqui, eu sou o teu consolador, o teu conselheiro, estou perto de você para te consolar, para apagar toda a tristeza do teu coração. Hoje o Espírito Santo está trazendo alegria a muitos corações, porque ele vem para alegrar, para confortar e para consolar. Uma outra ação do Espírito Santo, para nós terminarmos essas referências aqui. Eu falei em primeiro lugar que a relação do Espírito Santo com o crente, verdadeiro cristão, primeira ação, porque o Espírito Santo nos regenera e renova. Segunda, o Espírito Santo é a garantia de salvação. Terceiro, o Espírito Santo é a nossa garantia de comunhão com Deus. Quarto, o Espírito Santo é a nossa consolação. E em quinto lugar, eu acho o mais gostoso, o mais especial, o Espírito Santo é quem transforma o nosso corpo em santuário de Deus. Santuário de Deus. Isso é importantíssimo. O Espírito Santo é quem transforma o nosso corpo em santuário de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ainda 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, 3, 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quantos pode dizer amém? O Espírito Santo de Deus é quem transforma o nosso corpo em santuário de Deus. É uma ação maravilhosa do Espírito Santo em relação ao crente verdadeiro, ao cristão verdadeiro, porque nós, sendo santuário do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo é onde nós sabemos que o Espírito Santo ele habita. Ele tem ação maravilhosa, quando nós glorificamos a Deus, quando nós magnificamos ao nome do Senhor, nós sabemos que o nosso corpo não pode ser destruído. Por quê? Muitas pessoas destroem o seu corpo com drogas, com coisas ilícitas, e destroem o seu corpo de maneira tremenda. E Deus está dizendo para nós: não destrua o teu corpo, que é santuário de Deus. Você que é cristão verdadeiro não pode agir da mesma maneira que outros agem. Você é templo do Espírito Santo de Deus, é santuário de Deus. É uma ação maravilhosa, uma ação que nós sabemos que precisamos estar pedindo constantemente: Senhor, que o meu corpo seja teu santuário, que o meu corpo seja o teu santuário constantemente. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que os mais antigos conhecem uma canção que a Mara Lima fez, né? Que era Santuário. Depois muitos cantores cantaram, né? Faz de mim, Senhor, um santuário,
puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Então nós precisamos sempre fazer essa oração. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Porque quando nós fazemos essa oração, nós estamos entregando nosso corpo, alma e espírito àquele que pode agir através de nós. Quando nós entrarmos em qualquer departamento aqui nessa terra, em qualquer lugar aqui nessa terra, ali está entrando o santuário do Espírito Santo de Deus. Você não está entrando simplesmente com o teu corpo frágil, o teu corpo humilhado, mas você está entrando ali naquele departamento, viu, Raquel? Você é um santuário de Deus ali naquela repartição. Você, Marisa, ali é um santuário do Espírito Santo. Então há diferença. Por isso que algumas pessoas falam: por que vocês conversam diferente? Quando vocês falam, eu sinto alguma coisa diferente. E por quê? Aí você vai dizer: olha, eu dei lugar no meu coração para que o Espírito Santo faça morada. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a habitação do Espírito Santo. Onde eu entrar, ali entra o Espírito Santo. Coisa ruim é quando você vê em alguns lugares. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco também, e estava dizendo, uma certa nação muito em destaque na mídia, não vou falar o nome aqui, mas quando você chega ali no aeroporto, você já começa a sentir a presença satânica, você começa a sentir a presença demoníaca naquele lugar, porque as pessoas de lá, a grande maioria, já deram lugar para a habitação dos demônios, e elas são usadas pelos demônios de uma maneira tremenda. E essa ação acontece hoje aqui no nosso bairro onde nós estamos, na sua cidade onde você está, no seu bairro onde você está. Talvez aquela pessoa que você começa a sentir um mal-estar quando você conversa com ela, você conversa com aquela pessoa, começa a sentir-se mal, então você começa no seu espírito clamar: Senhor, revista-me do teu poder, da tua graça, repreenda esse mal em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você começa a ver a ação miraculosa do Espírito Santo através da tua vida. Isso é muito importante nós entendermos. O Espírito Santo em relação ao crente verdadeiro é isto: ele age em nós como regenerador e renovador, ele age em nós como ação tão especial que leva comunhão para com Deus. Ele também age em nós para que nós sejamos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, e nós sabemos que tudo isso é porque nós entregamos o coração a Jesus Cristo, e Jesus enviou o Espírito Santo para morar no nosso coração. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a tua bênção é real em nossas vidas. Falamos a respeito do teu Santo Espírito, ó Espírito Santo de Deus, ó, que tu possa fazer morada na vida de cada um que está em casa, que está, Senhor, quem sabe dentro do carro, está na empresa, mas está sintonizado, ouvindo a tua palavra. Ó Pai, que sejam verdadeiros cristãos, que possam mostrar através dos seus atos, através de palavras, que Tu és o Senhor e que Tu podes, Senhor, salvar outros tantos que estão ao seu redor. Enche-nos do Espírito Santo a cada dia, que sejamos, Senhor, mudanças para muitas vidas, que sejamos também, Senhor, instrumento da tua parte para abençoar muitas famílias. Salva, liberta, abençoa as nações que estão sofrendo, Senhor. Eu oro nesta noite por nações que pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, que tenham uma oportunidade de ouvir a tua palavra, que tenhamos aqui da nossa igreja missionários e missionárias sendo enviados com essa palavra que é viva, eficaz, que é mais penetrante
penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir tudo aquilo que nós pensamos. Grande Deus e Pai, leva-nos em paz. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe.